Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui agradecer a todo mundo que participou do evento da Bienal, da minha sessão de autógrafos lá no stand da Jangada. Foi muito legal, eu adorei, fiquei muito emocionada com a presença de todos vocês. Vim também agradecer aos blogs Equalize da Leitura, Murmúrios Pessoais, Leitor em Comum, Diário de uma Leitora Compulsiva e Letras e Folhas. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio, pela divulgação. Durante o evento era para ter acontecido um bate-papo antes da sessão de autógrafos, como tinha acontecido na Bienal de São Paulo no ano passado. Só que dessa vez, gente, ficou muito cheio. Não cabia a galera dentro do stand e por isso a editora acabou resolvendo cancelar o bate-papo e partir logo para a sessão de autógrafos para que eu pudesse ter mais tempo conversando com os leitores, né? Por causa disso, hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas que foram enviadas pelos leitores para as meninas dos blogs. Vamos lá? A primeira pergunta foi enviada pela Rafaela Saturnino e é: como nasceram os livros Como Quase Namorei Robert Pattinson e Azar o Seu? Bem, a ideia do Como Quase Namorei Robert Pattinson eu tive quando eu estava no trânsito, voltando pra casa depois de um dia de trabalho. Eu tinha acabado de ler a série Crepúsculo, estava apaixonada pela história. Eis que de repente me vem à cabeça a imagem de uma fã do Crepúsculo deitada na areia da praia e o Robert Pattinson passando óleo bronzeador nas pernas dela. E dessa cena surgiu o primeiro capítulo do Como Quase Namorei Robert Pattinson. O Azar o Seu, ele surgiu em um belo dia que eu estava pensando o que aconteceria se uma garota reencontrasse o seu grande amor de adolescência depois de muitos anos e não o reconhecesse e acabasse revelando para ele seu grande segredo. A segunda pergunta foi enviada pela Vanilda Procópio. E ela quer saber, 2 anos depois de lançar o Como Quase Namorei Robert Pattinson, você lança o segundo livro, Azar o Seu. Qual é a principal diferença entre os dois livros se tratando do seu amadurecimento como escritora? Eu amadureci muito de um livro para o outro, claro, né? Escrever é um processo de aprendizado mesmo. Quanto mais você escreve, melhor você escreve. Hoje eu acho que o meu texto ele é mais fluido, eu tenho mais facilidade para colocar as ideias no papel e espero crescer cada vez mais nos próximos livros. A terceira pergunta foi enviada pela Rafaela. Como a Jangada descobriu você e como foi o processo para participar de um selo jovem? Você tem autonomia na decisão da capa, dar seus pitacos? Bem, a Jangada me descobriu através da minha agente literária e eles se apaixonaram pelo livro muito rapidamente. Eu fiquei muito feliz com o retorno que eu tive, foi realmente muito rápido. A questão da autonomia na capa, não, a decisão final é da editora mesmo, mas eu dou os meus pitacos sim, quando eles me pedem alguma opinião. Normalmente eles me pedem para fazer uma caracterização dos personagens. As capas dos meus livros, elas são desenhadas, né, são ilustrações. Então, a ilustradora ela precisa de um briefing para poder fazer a capa de acordo com a história. A quarta pergunta foi enviada pela Gleice, do blog Murmúrios Pessoais. E ela quer saber como é o meu processo criativo, se eu escrevo todos os dias, se eu sigo algum ritual. Bem, gente, eu não tenho ritual nenhum. Dependendo da cena, eu gosto de ouvir música, mas se for uma cena um pouco mais dramática, eu já não gosto. Tenho as ideias ao longo do dia e à noite eu me concentro para escrever. Gosto de escrever aos finais de semana também, nos feriados, que pra mim é bem tranquilo. Mas eu costumo escrever todos os dias, mesmo quando eu tô sem inspiração, aquele dia que a gente tá de saco cheio, mesmo assim eu tento escrever pelo menos um parágrafo todos os dias. A próxima pergunta também foi enviada pela Rafa, e ela quer saber como eu comecei a ser escritora e por que Tiquilite. Eu me sinto confortável escrevendo pro público feminino, escrevendo histórias de humor, é o que eu acho que eu sei fazer melhor. Sempre gostei de ler, mas eu não planejei ser escritora, eu sou engenheira de produção e aí até que um belo dia eu tive uma ideia para escrever um livro, comecei a escrever, me apaixonei pelo processo criativo e assim foi. Aconteceu por acaso mesmo. Próxima pergunta. Você já está trabalhando em um livro novo? Sim, já estou trabalhando no meu terceiro livro. É um outro Tiquilite, agora com umas pitadas de suspense e ele vai se passar no ambiente universitário. Então é meio que um new adult, talvez. Próxima pergunta foi enviada pelo Luke. O Como Quase Namorei Robert Pattinson vai ter continuação? Gente, não sei. Já criei uma história na minha cabeça para escrever uma continuação, mas ainda é um projeto, assim, eu tenho outras ideias de outros livros antes disso, então eu não sei se eu vou escrever, não sei se eu vou dar uma continuação para a história da Duda. O Luke também quer saber qual é o meu maior sonho na minha carreira como escritora. O meu maior sonho é sempre continuar escrevendo, nunca parar de escrever
e sempre estar em contato com os leitores, que é o que eu mais gosto de fazer mesmo nas redes sociais, responder e-mails, responder as mensagens no Facebook, Twitter. Próxima pergunta. Você acha essencial para o escritor iniciante escrever sobre lugares conhecidos? Gente, acho super essencial, não só para o escritor iniciante, mas para qualquer escritor, né? Ambientar um livro em lugares que você conhece facilita muito o trabalho do escritor. É lógico que a gente precisa fazer uma pesquisa, mesmo assim, eu moro aqui em Juiz de Fora e o Azar do Seu se passa aqui, e obviamente eu precisei fazer muitas pesquisas para escrever, mas é bem mais fácil, né? A gente conhece os costumes, a cultura do lugar, dá uma verossimilhança maior, um realismo maior, aproxima muito mais o leitor da sua história. E a última pergunta é a seguinte: depois do Como Quase Namorei Robert Pattinson, como é receber as novas críticas de Azar o Seu? Você esperava receber tanto retorno positivo? Gente, eu nunca vou me acostumar com isso. Cada mensagem de cada leitor que eu recebo por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, é uma alegria nova, é uma emoção diferente. Eu nunca vou me acostumar. Eu sempre fico muito surpresa quando alguém diz pra mim que se identificou com as minhas personagens, que adorou o livro, que se divertiu, que morreu de rir dentro do ônibus, que passou vergonha. E na verdade é o que eu mais escuto. E eu fico muito, muito feliz. E a respeito das críticas, eu acho que eu aprendi muito também desde o primeiro livro. A gente vai aprendendo a lidar com isso, é super normal. Nem todo mundo vai gostar dos livros que eu escrevo. E eu já lido muito bem com isso, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Eu adorei conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, tchau, tchau. Difícil falar pra mim de novo. Vou falar de novo. Durante a sessão de autógrafos, não. A primeira pergunta, escrevo todo dia, se eu sigo algum ritual, e a estrutura da história toda. Nossa, gente. Chiquilite, agora com umas pitadas de suspense e ambientado no universo universitário, universo ambientado no ambiente. E a última pergunta. Acabou. Tem última não.